Ok. Olá, pessoal. Eu sou a chefe Marta. Viemos aqui para apresentar uma UD super legal, só aqui do Paraná. E tem uma outra formadora que vai também participar dessa UD com a gente. Oi, pessoal, eu sou a Jordana, sou aqui do Rio Grande do Sul. Jordana, você me ajuda um pouquinho com a apresentação? Claro, Então, conforme eu Marta, for pedindo, você vai passando? com certeza. Pessoal, a gente vai falar sobre um assunto super empolgante para o movimento escoteiro, né? Se não, vamos falar do próprio movimento escoteiro, que é o assunto jogos. Então, vou pedir para a Jordana passar um slide. Jordana. O escotismo é um grande jogo, né? Por isso, sempre falamos da importância dos jogos para o escotismo, né? Então, todo o escotismo é um grande jogo. Se a gente encarar essa frase que BP falou, né, a gente vai entender um pouquinho mais dessa UD. Pode passar, Jordana? Aí vamos fazer uma pergunta, né? Por que utilizamos jogos no movimento escoteiro? É uma forma de contemplar o interesse dos nossos jovens. Os nossos jovens, quando saem de casa, eles não dizem assim, eu vou ali, vou no grupo para adiantar a minha progressão. Ele vai porque é divertido, porque ele sabe que nós vamos ter jogos interessantes que os chefes prepararam, né, ou que eles mesmos escolheram. Não é porque a parte burocrática interessa. Qual que é o interesse dos jovens? O interesse é de se divertir. É um elemento educativo porque é uma ferramenta para a gente trabalhar aqueles momentos de ganhar ou perder, né? Quando eu perco, não me sinto confortável, mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim e quem ganha também precisa entender o momento de quem perdeu. Então, é uma importante ferramenta para isso. É uma oportunidade de vivenciar o aprender fazendo, na prática, né? Colocar as ações, inclusive a nossa promessa, os jovens colocam os valores da promessa escoteira quando estão jogando, né? Sou honesto, falo sempre a verdade, respeito os meus colegas. Então, a gente vai trabalhando tudo isso junto com os jogos que aplicamos. E torna realmente o escotismo algo muito atraente para eles, né? Vou te passar, Jordana. É muito importante que os jogos sejam adaptados para a faixa etária, né? A gente ouve falar que pioneiro gosta de jogo de qualquer faixa etária, né? Mas acho que é uma exceção. Eles se adaptam a qualquer jogos. Mas, assim, dentro da faixa etária do ramo lobinho, escoteiro, sênior, é bastante importante que os jogos sejam adaptados para o marco simbólico de cada faixa etária, né? As regras precisam ser simples e claras. É muito chato quando as regras mudam no meio do jogo, né? Dificultam o entendimento e causam uma percepção de injustiça muitas vezes. Então, se preocupar sempre com isso. Regras e explicações claras no início do jogo. E sempre tem que ter um objetivo educacional, porque senão vira uma recriação. E nós não estamos no movimento para isso. Embora seja muito divertido e eles entendam quase sempre como uma brincadeira, nós, enquanto adultos, temos sempre um objetivo educacional vinculado à ênfase do ciclo de programa e é bastante importante pensar nisso sempre. Deixa eu passa para mim, Ju, por favor. Bom, relacionamos aqui alguns tipos de jogos que permeiam o dia a dia dos nossos jovens, né, da aplicação do programa nos nossos ramos, nas nossas sessões. Jogo inicial, que é sempre aquele quebra-gelo, para que o pessoal perca a vergonha, né, e se descontraia um pouco mais. Jogos cooperativos, onde um ajuda o outro. Muito comum, jogos de revezamento, né, que são muito divertidos também.
jogos de observação, aqueles famosos KINs que a gente aplica em nossas sessões, grandes jogos, né? Jogos maiores, mais rebuscados, que demandam mais tempo também são aplicados para os nossos jovens, jogos noturnos que despertam bastante curiosidade. E coloquei também ali para vocês o jogo final. O jogo final que a gente aplica sempre no final da nossa atividade para ficar aquele gostinho de quero mais para a próxima atividade. Mas esses foram alguns exemplos dos vários tipos de jogos que nós podemos utilizar dentro do movimento. Para cada objetivo que queremos alcançar, um tipo de jogo. Até poderíamos complementar com os jogos democráticos também, né, que é feito no ramo lobinho, no ramo escoteiro, e bastante importante para que os jovens já comecem a praticar a sua autonomia e a sua opinião, né? E em tempos virtuais, como fazemos para aplicar os nossos jogos? Tem sido um desafio enorme para todos nós, a aplicação, continuar mantendo acesa a chama do escotismo de forma virtual. Então, colocamos aqui também algumas dicas para isso. Por que utilizamos jogos no movimento escoteiro? Porque usamos jogos virtuais para manter a chama acesa, como eu disse. É bastante importante adaptar os jogos à condição virtual. Quantos de vocês já se pegaram pensando num jogo legal lá que a gente aplica presencialmente e tentando adaptar para o virtual? Esse é um exercício bacana. Mas fora isso, nós temos várias plataformas e aplicativos que tornam o jogo atrativo. Então, cada vez mais conhecer essas plataformas é bastante importante nesses tempos difíceis que estamos passando. E enquanto estivermos aplicando, sempre ter aquela preocupação se todos estão conectados, se não tem alguém sem acesso, para que todos se sintam parte daquele momento que estamos vivenciando. E sempre manter a motivação, porque no virtual é bem comum que algumas pessoas se desanimem, né? Então, o papel do facilitador, do chefe escoteiro, é estar sempre motivando, né, para que essa atividade virtual não seja tão chata, né? O escoteiro gosta mesmo, são de atividades presenciais, de mato, de acampar, mas é o que temos no momento e a gente tem que aproveitar e agradecer por ter essa ferramenta. E aí? Nós colocamos aqui alguns aplicativos que podem ser utilizados. O Gart, que eu não sei como fala, é Kahoot, o WordWall, o Geniali e o Stop. São, entre outros, né, tem outros jogos bem interessantes que os jovens gostam muito, e vocês podem até colocar conteúdos do seu objetivo educacional dentro desses jogos para aplicação. E então, e agora? Que tal a gente jogar um pouquinho? Nesse momento, a chefe Jordana vai assumir a batuta aqui para aplicar um jogo para vocês. E aí, Jordana, está com você. Está sem áudio, Jor. Pois é, estava vendo que tinha alguma coisa errada aqui. Bom, pessoal, então, com essa proposta de repensar jogos que a gente geralmente utiliza no encontro presencial, na modalidade virtual, e não utilizando uma plataforma específica, a proposta de um jogo que a gente vai fazer agora é um jogo cooperativo. Então, como que vai funcionar esse jogo? Eu já coloquei aqui num potinho o nome de vocês, e aí eu vou tirar aqui o nome de quem vai assumir um personagem, tá? Então, a primeira pessoa que vai desempenhar um personagem que não vai enxergar, tá? Então, essa pessoa ela não vai poder enxergar, vai ser a Vanessa, tá? Então, Vanessa, tu tem contigo aí uma venda ou um lenço que tu possa cobrir os teus olhos? Sim, tá. Sim. E tu vai precisar também, Vanessa, de um papel, uma folhinha de papel, tá? E lápis de cor ou canetinha, se tu puder, azul,
amarelo, verde e vermelho. Tens isso contigo? Sim, já está separado. Joia. Então, meu papelzinho aqui foi supimpa. Agora, eu vou pegar aqui, então, um outro personagem. Vamos ver quem é que não vai poder falar. Quem é que vai fazer o jogo quietinho? Ah, Luciana. Então, muito bem. Luciana, você não vai poder falar durante o jogo, ok? Mas não se preocupe que você vai ter uma função essencial. E quem é que sobrou aqui? Vamos ver. Petronílio, muito bem. Petronílio, você estará parado, não pode teclar, o seu teclado não pode ser utilizado, tá? Então, você só vai poder usar a sua voz. Você não pode usar as mãos, você só pode usar a sua voz, certo? E esse vai ser um trabalho em equipe. Então, a Luciana vai receber uma mensagem, que eu vou mandar para ela agora pelo WhatsApp. Essa mensagem, ela vai ter que passar para o Petronílio. E o Petronílio vai ter que repassar essa mensagem para a Vanessa, que vai estar vendada. Então, Luciana, sem falar, vai passar uma mensagem para o Petronílio, que utilizando a voz, vai repassar para a Vanessa, que vai fazer, então, desvendar esse código, certo? E por que é tão importante que vocês trabalhem em equipe? Porque nesse código está a solução para um grande problema que está assolando a humanidade. Nós estamos sendo invadidos por uma ameaça fantasma, que ninguém sabe o que é. Então, vocês precisam trabalhar em equipe para poder ativar o escudo protetor do nosso planeta. E só nessa mensagem secreta é que tem o código para ativação desse escudo. Então, Vanessa, te prepara aí, por favor. Venda teus olhos. Já vou encaminhar aqui para a Luciana esse código super secreto. Confirma aí se tu recebeu, Luciana, por favor. Então tá, a partir de agora a gente só escuta a voz do Petronílio, ok? E da Vanessa, que ela pode falar. Ela pode fazer perguntas, né? Mas a Luciana não pode falar. Eu tenho papel aqui e as canetinhas. Isso mesmo. Tu tem o papel e as canetinhas, exatamente. Então, vocês têm que se ajudar agora, ok? Então, Vai, Luciana. bora lá. Triângulo, De qualquer cor? verde, verde, musgo, os É verde, esse? verde. Esse? Triângulo verde. Calma aí, o verde é esse? Isso. Triângulo verde. Só tem acho que provavelmente só tem um verde aí. Tá. Sim. Triângulo verde. Sim. Sim, ok. Que é isso? Oval, oval? Retangular. Retângulo. Que cor? Que cor? Amarelo. Ah? É essa? Não, não. Esse? Azul. Esse é o azul? Ah, retângulo azul. Retângulo azul. Esse é o azul? Retângulo. Aí é vermelho. Quando você está com vermelho. Esse é o azul? Isso é azul. É, esse é o azul. Retângulo azul. Isso. Assim? Isso. Isso. Círculo. Que cor? Amarelo. Esse? Círculo amarelo. Não, aí é vermelho. Você está com caneta vermelha. Sim, isso. Caneta amarela agora você está. Círculo amarelo. Ok. Ok. Losango. Que é isso? Que cor? Peraí, não.
Quadrado, quadrado, verde. Não. É esse? Vermelho, quadrado, vermelho. É esse? Não, você está com verde agora. Isso, você está agora com vermelho. Quadrado, vermelho. Quadrado, vermelho, correto. Aê, muito bem, grupo! Parabéns, salvaram a humanidade. É isso aí. Gente, então, esse jogo tinha realmente esse objetivo do trabalho em equipe, e agora assim, eu quero escutar um pouquinho como vocês se sentiram com a aplicação do jogo. Cada um pode falar da perspectiva do seu personagem, ou como que foi repassar a mensagem. Então, vocês têm um minutinho aí, cada um, para explicar como se sentiram. Quem gostaria de começar? Pode ser eu, né? Eu era o cara que fazia o meio de campo, né? Me sentia aquela pessoa que fazia a codificação, né? Eu recebia a informação codificada e transferia essa informação para um outro parceiro. E foi muito interessante isso. Tu te sentiu bem ou te sentiu assim, Sim. nervoso? Como que foi a tua sensação? Não. Só, quer dizer, você tem que os gestos, aquele primeiro momento de gestos mas foi tranquilo, não teve nervoso nenhum. Legal. E Obrigada. eu fiquei um pouco ansiosa, porque ele estava, eu percebia que ele estava decifrando a forma, aí depois vinha a cor, e deu assim, agora, será que eu estou fechando o desenho? Porque uma coisa é você imaginar que está fazendo o quadrado, mas será que eu fechei as pontas do quadrado? Né? Porque aí eu botei a mão em cima do papel para tentar fazer né? Tanto que o retângulo não ficou fechado, né? Então, foi essa ansiedade, assim, a insegurança, né? E como tu te sentiu depois que tu tirou a venda e tu viu o teu trabalho? Como foi essa sensação? Foi boa, porque apesar da insegurança de fazer o desenho, percebi que eu consegui ter uma perspectiva aqui do traço, né? Ele ficou um pouquinho aberto, 2 deles, mas era a forma que ele falou, né? Que Tu ele conseguiu falou, né? cumprir a tarefa, né? Sim. Uhum. Bacana. Obrigada, Vanessa. E a Luciana? Eu comecei um pouco ansiosa também, né? Porque na hora que eu vi a mensagem, falei, meu Deus, como é que eu vou transmitir a mensagem para que o Petronilo possa transmitir para a Vanessa? Então, a gente começa com um pouco mais de ansiedade, até porque, para a gente que tem todos os sentidos, ser privado de um deles é um pouco angustiante no início, né? Principalmente porque eu também já não falo pouco, então você escolheu a pessoa assim, né? Saiu nesse sorteio a pessoa assim que... Né? Eu faço muito uso da palavra, então para mim é um pouco agoniante eu não poder fazer o uso da palavra. Mas depois que eu consegui passar a primeira forma para o Petronilo, eu vi que ele sacou, que estava começando a caminhar, aí foi tranquilizando. Quanto mais a gente foi passando, eu fui vendo que ele estava sacando, que ele, né, tinha que buscar ali qual forma geométrica eu estava passando para ele, que ele começou a sacar que caminho que tinha que ir, a gente começou a se entender. Aí é mais tranquilo, na hora que você vai começando a perceber que a equipe vai se afinizando, que ele foi começando, conseguindo transmitir para a Vanessa, orientar ela em pegar a canetinha. Então, aí a gente vai tranquilizando quando a gente vai vendo que a equipe vai conseguindo caminhar junta, né? Então, começa com um pouco de ansiedade e ao longo do caminho a gente vai tranquilizando. Legal. Bom, pessoal, com esse pequeno jogo, né, um jogo simples, com poucos materiais, ainda que de forma virtual, a gente pode sim oferecer para os nossos jovens jogos cooperativos que trabalhem o sistema de equipes, né, onde cada um realiza uma função. E eu queria ouvir agora, para fechar mesmo, assim, se vocês acham que é possível transformar, aplicar esse tipo de jogo num mundo virtual, assim, a partir dessa experiência que a gente viveu. Então, trazendo agora, não para o olhar do participante do jogo, mas como um adulto que vai futuramente aplicar esse tipo de jogo. Sim,
Eu acho que sim, é muito plausível colocar isso lá. Tanto assim que eu acho que deu certo, né? Eu fui mais tranquilo que, na verdade, eu via, ouvia e falava dos três, né? Então, eu acho que ficou. Eu acho que dá para ser aplicado ao jovem, né? Essa ideia. Eu acho plausível a comunicação dele. E Acho que até foi porque é uma empolgante, coisa. né, Jordana, para eles. Eu percebi que vocês ficaram empolgados com o Isso, resultado isso. do Foi curso, bem do divertido. jogo. Assim, e o legal, Jordana, que eu acho assim, que além dele ser um jogo cooperativo, é um jogo que dá para a gente trabalhar várias coisas com ele, né? Por exemplo, conceito de inclusão, Não, né? Exatamente. Que é uma Uhum. coisa bem legal para trabalhar com jovens, porque você pode pegar dali e tirar, né? Essa questão que eu relatei, por exemplo, como é você se sentir privado de um dos sentidos. Isso é uma Sim. coisa muito legal para trabalhar. Então, assim, para além da cooperação, para além, às vezes, da capacidade da comunicação, é um outro tema, né, que dá para se trabalhar bem em cima desse jogo, a questão da comunicação, de formas de comunicação não verbal. Então, assim, é um jogo que, além de completamente plausível para se fazer nessa adaptação, né, para o virtual, ele ainda é um jogo que é simples, com um recurso material, assim, né, fácil, que todo jovem tem em casa, e Uhum. dá para a gente usar em várias frentes, né? Bacana. Deixa eu E fazer uma depois, pergunta. A Vanessa quer jovem. falar? Ia fazer uma pergunta. Deixa só a Vanessa fazer a Terminar. fala dela. Não, e só para complementar, depois dá para fazer uma reflexão com o jovem, né? Do jogo, de como eles se sentiram no jogo, de como o jogo aconteceu, para as atividades do cotidiano deles, né? Em casa, na escola, como é que eles reagem e agem diante dessas situações, né? Eu acho que também tem como a gente fazer um paralelo disso. Legal. Marcos, quer fazer algum comentário? Antes Eu queria fazer uma pergunta para eles. sim. Então, o Petronilo quer falar também. Quer falar, Petronilo? Deixa eu só fazer só uma pergunta. Nesse jogo, eu não podia ouvir, né? Ah, Eu não podia ouvir. Não, você não podia não, usar o não. Tu não podia Eu usar o não podia ouvir a teclado. Vanessa. Tu não Eu não podia. podia ouvir a Vanessa. Porque ela Não me podia se perguntou. mexer só, Ela me né? perguntou. Eu estou usando o certo, mas a Luciana não falava, a Vanessa Isso. não via e eu não via e eu não ouvia. Na verdade, a orientação do jogo é que tu não possa se mexer mesmo. Tu não pode, por Não posso. exemplo, usar o teu teclado para escrever, por exemplo, ou, no caso, usar os gestos para fazer algum tipo de confirmação. Então, é porque esse jogo ele foi adaptado de um jogo que a gente utiliza presencial, e aí sim a pessoa realmente ela não pode se mexer, e quem se mexe, que é a pessoa que está cega, é que vai receber as informações de quem não pode se mexer. E no jogo original, a pessoa tem que preparar um suco. Então, ela tem que pegar uma fruta, um copo, e espremer e tal. Então, a pessoa, às vezes, sem a visão, o outro quer ajudar, né? Quer correr lá para ajudar. E tu não poderia, tu estaria paradinho. Então, mas dá para pensar, Petronílio, numa outra versão, com certeza. É Isso que eu ia possível que a comentar. gente faça uma adaptação e torne ainda um pouco mais desafiador o jogo. É bem possível, sim, com certeza. Nós somos muito criativos. Com certeza ficaria mais desafiador mesmo, né? É. Bem bacana. Queria perguntar para vocês se a explicação da chefe Jordana foi clara, Claro, Eu achei. claro. Sim. simples e clara. Simples e claro. Então, da importância Não, para disso, né? Da executar. gente. As regras foram mudadas no meio do jogo. No meio do jogo, ela disse alguma coisa que mudou a regra. Não. Não. Então, é bastante importante isso, né? Nos jogos presenciais, é bastante importante também observar o clima, né? Se você tem um jogo, se você pode aplicar, se começar a chover, se você tem, é preciso ter um plano B sempre. Se o espaço físico é adequado para o jogo que você pensou, né? De repente, um jogo de correr, de pegar, mas num campo em que tenha pedras, né, que os jovens possam se machucar. Então, sempre observar
também o espaço físico. Então, tem todas essas questões e essas preocupações que nós, enquanto chefes escoteiros, devemos ter para implementar isso que é uma das ferramentas mais empolgantes do movimento escoteiro, que são os jogos. Seria isso, chefe Jordana? Exatamente, Marta. Acho que fizeste a conclusão sobre a questão dos jogos, né? Eu gosto muito de jogos cooperativos, acho que a gente precisa trabalhar muito mais no movimento escoteiro jogos cooperativos. Então, eu sempre que tenho a oportunidade de apresentar alguma sugestão de jogos, eu dou preferência para esses. Espero que vocês tenham gostado. E agradecemos, né, a participação na nossa UD e desejamos a todos uma boa noite. Um bom Obrigada. curso para vocês. Fiquem bem. Até mais. Até mais, obrigada. Djames.